Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula do verão 2024. Nessa aula a gente vai continuar a falar de polinômios, né? Agora a gente vai fazer com um outro material do Prof. Mate, tá bom? Então, mais um material do Prof. Mate. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Então, esse material aqui, ele foi feito originalmente para a disciplina de MA 21, nossa disciplina de resolução de problemas. Foi os primeiros heróis, tá? Então, vejamos, deixa eu ampliar aqui para a gente poder ler com mais cuidado, tá? Então, deixa eu ver, peraí, deixa eu colocar aqui. Então, vejamos, ampliar aqui para nível de largura, tá? É uma seção de polinômios e aqui começa com uma citação de Einstein, né? A coisa mais bela que podemos contemplar é o mistério. Isso é a fonte da verdadeira arte e ciência. Albert Einstein, tá? Então vejamos, começa com operações com polinômios. Esse capítulo aqui é dedicado a falar de polinômios. Então vejamos, a necessidade de estudar equações polinomiais aparece em problemas práticos da humanidade desde épocas muito remotas. Então aqui ele começa com um texto, ele faz uma introdução histórica, eu acho que é pertinente nesse momento, né? Indícios arqueológicos indicam que os babilônios já tinham um domínio de técnicas de resolução de algumas equações de primeiro grau e do segundo grau apresentadas de forma a problemas cotidianos. Contudo, o grande avanço teórico no estudo de equações polinomiais só se iniciou com o renascimento da Europa. No início do século XVI, Viette introduziu o uso de letras para representar quantidades desconhecidas. Na mesma época, um outro grande desafio estava perturbando as mentes matemáticas de toda a Europa, em especial as da Itália, a solução explícita, utilizando as operações elementares, soma, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação da equação do terceiro grau, não eram conhecidas, e muitos dos melhores matemáticos da época trabalharam nesse problema. Destacam-se entre eles Niccolò di Fontana, Targlia, Gago, Gago, né, em italiano. A história da solução da equação está repleta de intrigas, disputas e acusações envolvendo Targlia e Cardano. Hoje, os historiadores atribuem a Targlia a primazia descoberta da solução da equação do terceiro grau. É um exercício interessante você fazer a dedução da equação de terceiro grau, tá? Então, é um exercício importante, tá? E seria interessante vocês fazerem também, né? E dessa época também a solução da equação do quarto grau atribuída a Luvudo e Ferrari, tá? Repara que a aula de manhã tinha algumas informações históricas, mas não estavam tão precisas como essa, tá? Entretanto, apesar de muitos esforços empreendidos na direção de encontrar a solução geral da equação de quinto grau, mais de 200 anos se passaram sem nenhum sucesso. Até em 1824, o matemático norueguês Nel Abel mostrou que é impossível resolver equações de grau 5 em sua forma geral. Ou seja, nem todas as equações de grau 5 podem ser resolvidas com operações elementares. Mas ainda, em 1830, o matemático francês Évariste Galois, teoria de Galois, que é toda a trilogia, né? Álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, né? Entendeu? Que utiliza, né? Reúne, né? A informação, né? Então, a última disciplina, a última parte da matéria, se você olhar o livro do Adilson Gonçalves, a teoria de Galois o fechamento de toda uma teoria, tá? De todo o livro dele, tá? O objetivo é todo chegar em teoria de Galois, tá? Então, um livro muito importante, muito bom para falar de teoria de Galois. Começa do início, começa com números, começa com inteiros e vai até Teoria de Galois, é o livro de introdução à álgebra do Adilson Gonçalves. Então, aconselho quem não tem adquirir, porque é um livro, assim, eu acho que é excelente, tá? Ele tá para álgebra, assim como o livro de análise real está para para análise, né? Tá? Como o livro de análise real está para análise, tá? Referência. Mas vamos lá, vamos lá. Mas ainda, em 1830, o matemático francês Évariste Galois descobriu um método que determina quando uma equação de grau qualquer é resolúvel com operações elementares, encerrando um belíssimo capítulo do estudo de equações polinomiais em matemática. Nesse capítulo, iremos estudar um pouco mais formalmente os polinômios e suas propriedades. Há novamente o polinômio sendo definido novamente, é, um polinômio na variável x é uma expressão do tipo px igual a n, x elevado a n,
Então, novamente, a expressão, aqui o AN é diferente de zero, dizemos que N é o grau do polinômio. Então, o maior coeficiente diferente de zero, esse vai definir o grau do polinômio. O coeficiente AN é chamado coeficiente líder do polinômio, tá? Observação, a gente já comentou isso, não se define grau de um polinômio nulo que tem os coeficientes iguais a zero. Por exemplo, vejamos, só exemplos, todos esses polinômios. Aqui um polinômio 3x menos 1 é um polinômio de grau 1, 4x ao cubo mais 7x mais 1 é um polinômio de grau 3, π sobre 2x à quarta é um monômio de grau 4, tá? Menos π sobre 2x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1 é um polinômio de grau 4. U igual a 7 é um polinômio de grau 0. Repara, então a gente tem aqui exemplos e situações. E vamos chamar de equação polinomial de grau n, ou simplesmente uma equação de grau n, uma sentença que pode ser escrita da forma px igual a zero, onde px é um polinômio de grau n com coeficientes reais. Então, 2x menos 1 igual a zero, uma equação de primeiro grau, é um exemplo. Menos x à quinta, 4x ao cubo mais 5x menos 1, é uma equação de grau 5. Note que nem todos os coeficientes precisam ser diferentes de zero, somente aquele que é o coeficiente líder, tá? Então, novamente, ó, quem perdeu a aula de manhã, então a gente está acompanhando mais aqui, tá? Então, para obtermos o valor do polinômio px, devemos substituir. Então, isso aqui é o valor numérico, né? A valoração, né? Valorar, né? Então, é calcular no número R, tá? Então, aqui a gente tem o valor. Isso, então, é igualmente importante. Então, por exemplo, o polinômio p de x, 4x ao cubo, menos 7x mais 1 em 2 é p de 2. A valoração em 2 você substitui o x pelo 2. Tá, tudo bem. Então, dizemos que o número R é uma raiz da equação. Então, você tem o polinômio, tem a equação polinomial, e quando a equação polinomial, você encontra um R que é a raiz, pô, acabou. Que você substitui na equação e é satisfeita, então a gente chama de raiz da equação, tá? Se o valor de px é zero, ou seja, se R verifica a equação, tá? Tudo bem. Então, isso aí vocês estão careca de saber e eu estou apenas relembrando essas coisas, porque eu acho que a gente, além de saber resolver o exercício, a gente tem que ter cultura. E cultura a gente só faz com a leitura, com a escrita. Então, a gente vai com a cultura, com a leitura a gente faz entendimento, né? E quando a gente escreve, a gente tá internalizando aquela informação. Então, a gente escrever no papel, fazer um resumo, uma síntese. Tá, história e matemática não vai cair na prova, no ENC, mas serve como cultura geral, tá? Uma das vantagens dos polinômios sobre os objetos matemáticos é que podemos definir operações de soma, soma de polinômios, multiplicação de polinômios. E com essas operações, o conjunto dos polinômios possui muitas propriedades similares à dos números inteiros, tornando prático o seu uso, tá? Vamos definir o que significa soma. Então, ele vai definir agora a soma. Tem que, literalmente, né, você somar os termos semelhantes, né? Então, aqui você tem dois polinômios de grau específico, você vai somando os termos semelhantes, tá? Então, aqui tem a polinômio soma, tá? Então, aqui ele pega aqui esses polinômios aqui, então vai somando, né? Então, ó, temos, ó, p de x mais q de x, vai somar os termos semelhantes, tá? Tudo bem, a gente já viu isso. Tá? Então, vejamos. Ó. A seguir, enumeramos algumas propriedades simples e importantes das somas de polinômios, que decorrem da definição dada das propriedades. Temos associatividade. Claro, você tem um anel de polinômios, né? Se a gente quiser entrar dentro da teoria dos anéis, tem elemento neutro, simétrico, comutatividade, tá? O produto é também associativo. São as propriedades tá? De ser anel, né? Que são seis, né? Aqui é a operação de soma. Tá? Tudo bem? Então, o produto você tem o quê? Ó, vamos ver os produtos. Mesma coisa, tá? O produto você vai fazendo modo tradicional, tá? Então, essa que aparece aqui é simplesmente para matematizar o que a gente faz de modo costumeiro, tá? Então, aqui, vejamos, a gente tem um polinômio, olha a expressão desse produto aqui, ó, tá vendo? Um produto, quando você faz o produto,
Olha como vai ficar a cara do coeficiente, tá? De repente, eu acho que é importante ver essa cara aqui, tá? C igual a zero. Você tem um coeficiente de índice I. Então, vai ser um produtório, né? Onde vai alterando aqui, ó, A0, BI, A1, aí vai diminuindo o I e vai aumentando do zero até chegar ao I, tá? Tudo bem? Então, apesar de complicada a definição, não é tão fácil de ser aplicada. Para tentar visualizar o processo de multiplicação de dois polinômios, vamos pensar em monômios. Aqui é a expressão são, como é que se diz aqui, ó? Gosto dessas analogias, né? Apesar de parecer complicada a definição, não é tão fácil de ser aplicada. Para tentar visualizar o processo de multiplicação de dois polinômios, vamos pensar que os monômios são seres alienígenas vindos do distante planeta de Algebron e possuem mãos, né? Imagina, eu estava dando aula disso em 2013, no verão de 2013. Acho que foi no verão de 2013, eu nem lembro, vai, faz trocentos anos. Aí tinha esse texto, tá? Então, quando dois monômios se encontram, invariavelmente eles apertam as mãos e desse aperto aparece o produto desses monômios. Assim, para multiplicar os polinômios px e qx, que são formados por dois grupos mônicos, devemos escolher o primeiro monômio px e fazê-lo apertar a mão de cada monômio qx e somando monômios obtidos. Tá, é um exemplo, tá? Após isso, tomamos o segundo monômio e fazemos apertar a mão de cada monômio que x, somando os monômios obtidos anteriores, repetindo o processo até o último monômio p de x. Essa alegoria do extraterrestre eu achei interessante, achei até engraçado, né? Então, você vai apertando as mãos de todos, né? Então, desse modo aqui, o que que a gente tem? A gente vai fazendo multiplicação. Quer dizer, o x ao quadrado multiplica o primeiro, o segundo e o terceiro de que é de x. O 2x vai multiplicar o primeiro, o segundo e o terceiro. Menos 3 do primeiro vai multiplicar o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois soma. Depois soma os termos semelhantes. Então, dessa interação, desse processo, surge o produto, tá? Que vai ter, não é mais um polínômio de grau 2, não é o grau de P nem o grau de Q, mas sim a soma dos graus, tá? Utilizando a regra de potenciação. Então, x ao quadrado, então maior potência vai ser o quê? Dada pelo x ao quadrado vezes o menos x ao quadrado, que vai ser menos x à quarta. Interessante, tá? Observe que com a definição de multiplicação de polinômios dada acima, o coeficiente C0 é igual a zero B0, de modo que o coeficiente em termos xn é Cn mais m, que é igual a n vezes Bm. Com isso, Px tem grau n. Tá. É um modo mais rebuscado de falar aquilo que eu tinha mencionado através do exemplo. Tá? Logo, o polínômio P de x, que é de x, tem grau n mais m. Com isso, demonstramos o seguinte fato. Se o polinômio p de x tem grau n e o polinômio q de x tem grau m, então o polinômio produto tem grau n mais m, tá? Um caso particular e interessante, vejamos, tá? É quando multiplicarmos o número c, podemos considerar constante um polinômio. Vai ter o mesmo grau do polinômio original, tá? Então, eu acho que isso aí, nesse caso, obtemos o polinômio. Então, do mesmo modo, ó, há uma observação aqui, ó, um trecho que eu acho que é importante. Do mesmo modo que podemos verificar a propriedade da soma de polinômios a partir de propriedades similares dos números reais, podemos verificar propriedades abaixo sobre a multiplicação de polinômios. Deixamos essa verificação como exercício. Ah, bom, uma coisa para pensar posteriormente, tá? Vale a associatividade, o elemento neutro, o elemento unidade, que é o 1. Então, 1, a função constante 1, é o polínômio grau zero. Ele representa o elemento unidade, vale a comutatividade, vale a distributividade, que é a compatibilidade da multiplicação com a soma, tá? Então, temos aqui. Então, vejamos, ó, uma coisa, essa observação aqui, ela é interessante, e ela comparece até no livro do Adilson, no livro ela comparece no capítulo de polinômios. Aqui está sendo revisitado. Então, note assim que como os inteiros, as propriedades de existência de elementos inversos para multiplicação de polinômios não vale. De fato, podemos verificar se Px é um polínômio de grau n maior ou igual a 1. Então, não existe um polínômio que é de x, tal que o produto seja, de fato, suponha para você que existe um polínômio com grau m maior ou igual a zero. Então, o que que a gente tem? Então, multiplicando, temos que P de x e
que o grau de P de x e Q de x tem que ser n mais m, que é maior ou igual a 1. Então, só que como o grau do polinômio constante é zero, temos que n mais m tem que ser o quê? Zero. Então, ó, temos uma igualdade acima, não pode valer. Então, chegamos a um absurdo. Tudo bem? Em resumo, tá? Olha uma informação importante. Os únicos polinômios que podem ter inversos com respeito à operação de multiplicação são os polinômios constantes, não nulos. Essa é mais uma das semelhanças entre inteiros e os polinômios. Se você olhar e pegar seu caderninho lá guardado de álgebra, né? Teoria dos anéis, álgebra 3, quem fez aqui na Grau, você vai ver que o livro do Adilson, que utilizou o livro do Adilson, ele faz uma analogia entre os inteiros, né? A construção feita para os inteiros. Então, você aprende os inteiros, o livro do Adilson ele vai apresentar os inteiros, tá? E depois ele vai fazer uma construção similar à construção feita dos inteiros. Vai falar de algoritmo da divisão para os inteiros, vai falar de MDC para os inteiros, vai falar de divisibilidade para os inteiros, vai falar de ideal para os inteiros. E depois vai fazer a mesma coisa para polinômios, tá? Então, a gente constrói para a gente ter uma percepção melhor, a compreensão de uma coisa mais complicada, muitas vezes a gente tem que olhar para uma coisa mais simples, tá? No livro do Adilson, ele faz isso muito bem, tá? Então, você olha qual é a coisa mais simples, que não é mais simples, que não é tão mais simples, mas assim, é, que é os inteiros. Então, você vê as propriedades dos inteiros, depois você faz uma construção para os inteiros e, e depois faz uma construção para os polinômios. E faz toda a construção, apresenta os critérios de irredutibilidade, enfim, ao final você faz isso, tá? Os critérios de Eisenstein, é, que é um dos pontos altos da parte de teoria dos anéis, né? Você fazer a construção de corpos finitos. Aqui esse comentário que ele é feito é justamente para fazer esse link, essa ponte entre os inteiros e os polinômios, essa relação intrínseca. Mas qual a relação? Tá? São as estruturas algébricas, tá, que você tem. Então, você faz a estrutura algébrica dos inteiros, tá? E depois constrói a estrutura. Aí você vê o quê? Um entendimento. Então, um entendimento, uma coisa mais complicada, a rigor, pelo entendimento, pelo trajeto. Pensa assim, como fosse caminhos, jornadas. Só que a jornada dos inteiros e a jornada dos polinômios. Então, só que o caminho é similar, tá? É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, ver essas semelhanças entre os inteiros e os polinômios, tá bom? Então, vejamos aqui, ó, algoritmo de Euclides, esse aqui que eu queria chegar, né? Dizemos que um polinômio AX divide o polinômio BX se existir um QX, tal que BX é igual a QX vezes AX. Tá? Mesmo, é uma definição que é análoga à definição de divisibilidade para os inteiros, né? A divide B, se somente quando existe um Q, tal que B é igual a Q vezes A. Tá? Então, por exemplo, o polinômio a x igual a x ao quadrado mais 1 divide o polinômio x ao cubo menos 1, pois você olhar bem, olha o que acontece. X menos 1 vezes x ao quadrado mais x menos 1 é igual a x ao cubo menos 1. Você conseguiu mostrar, tá vendo? Isso aqui é exatamente isso. Devido à proposição, se um polinômio AX divide um polinômio BX, então um grau de AX é menor de fato, né? Então você repara, tem o grau aqui, ó, x ao cubo menos 1. Grau, isso aqui é 3. Quando você divide, então, esse grau aqui que aparece aqui, tá à esquerda, grau 2 tem que ser menor. Então, o grau do polinômio maior, né, do grau do polinômio, né, o grau de AX, ele é menor ou igual ao grau de BX. Ah, por quê? Porque pode ser uma constante que aparece ali, tá vendo? Esse aqui de x pode ser constante, por isso pode ser igual, tá? Tudo bem. Sei que é cansativo, tá? Meu computador botou aqui para atualizar. Vamos esperar aqui ver, né, para essa atualização. Já tinha atualizado de manhã, agora quer atualizar de novo. Tá, veja, vamos continuar, tá? Agora vamos enunciar um fato que vale para os inteiros, que também vale para o polinômio, que será de grande utilidade. Pedimos que o leitor releia o algoritmo de Euclides.
Algoritmo de Euclides, algoritmo da divisão, tá? Então, o algoritmo de Euclides seja A e B, dois polinômios com coeficiente. Então, existem polinômios com coeficientes QX e RX, com RX igual a zero, ou o grau de RX é menor ou igual que BX, tá? Acho que isso aqui acontece. Ou é zero, ou o grau de RX tem que ser menor que o grau de BX, tá? Além disso, que o quociente e o resto são determinados de modo único. É idêntica. A única diferença é que para inteiro você vai ter o quê? A e B e não vai ter grau. Ou você vai ter outra coisa, vai ser menor, né? Tá? Aqui a menção faz ao grau, tá? Tudo bem, não vou fazer essa demonstração. Aqui ele prova a unicidade, tá? Vou até pular aqui, porque eu queria só chamar a atenção dele. Tá? Então, a demonstração. Então, vejamos, ó. Bom, por exemplo, eu faço a divisão de polinômio, ó. Aqui, por exemplo, se ax e bx tomando que de x igual a 10x e resto isso aqui é a divisão. Você pega e divide, monta o algoritmo e faz a divisão que você encontra isso aqui, tá? Então vejamos, ó. Se na expressão p de x decidimos substituir a variável x por um número real, estaremos avaliando a função. O pessoal de antigamente falava valorando, né? Isso aí é o pessoal de 300 anos atrás. Avaliando o polinômio p de x em S, denotamos o número p de S, por exemplo. Então, aqui é o valor da função no ponto, tá? Quando que PS é igual a zero, dizemos que é nulo o polinômio, não nulo p de x, ou ainda que S é uma raiz do polinômio. Por exemplo, se p de x é igual a x ao cubo menos 8, temos que 2 é uma raiz de p de x. Outro fato interessante, ó, se S é uma raiz do polinômio p de x, então o polinômio x menos S divide p de x, reciprocamente. Se x, repara que isso aí na matéria de manhã também tinha uma coisa parecida, né? Ó, repara, tá? Enfim, tá? Aqui tem a demonstração que é curtinha, mas eu não vou me ater a ela, tá? O número máximo de raízes reais de polinômio não nulo é n, é o grau do polinômio. Também tem uma demonstraçãozinha aqui que eu não vou me ater a ela, tá? Mas vocês podem ler quando eu colocar isso lá no SIGA A. Tranquilo. Então, ó, vejamos. O que que é importante a gente gravar? Tá? Alertamos que apesar de não nos garantir que existe no máximo que existam no máximo n raízes de polinômio não nulo, existem polinômios que não possuem raízes reais. O que acontece? Você tem o conjunto dos números reais e tem os complexos. Então você consegue garantir que existe o quê? N raízes. Só que não todas em R. Esse é um aspecto importante, tá? Tudo bem? Tá? Então, P de x, x ao quadrado mais um, não possui raízes reais, já que x ao quadrado é uma quantidade o quê? Não negativa para todo x. Vejamos, ó. Então, se dois polinômios P de x, Q de x de grau n são avaliados em R1, R2 e Rn coincidem, isto é, então P de x tem que ser igual. Um resultado interessante, uma demonstraçãozinha, mas eu também vou deixar aqui para leitura. É curtinha, né? Sempre existem raízes de um polinômio? Pode parecer meio frustrante. O fato é que, por exemplo, quando temos a aplicar a fórmula de Bhaskara, a equação x ao quadrado mais um, encontramos o quê? Discriminante negativo, tá? Então, essa fala toda dessa seção toda aqui é para você poder introduzir o quê? A noção de números complexos, tá? Como o nosso tempo está limitado aqui, eu vou deixar isso aqui para leitura, tá? E, e aqui. Então, tá? Então, deixa eu ver. Só finalizando, eu e Lagrange, grande matemática da história da humanidade, tentaram mostrar a afirmação de Girard de que uma equação de grau n possui n raízes, mas sem sucesso. A primeira prova correta de tal teorema só apareceu no final do século XVIII, com os trabalhos de Gauss, tá? Números complexos e as raízes de polinômios. Então, repara, recentemente teve um trabalho de um aluno que trabalhou muito com números complexos e polinômios, tá? Então, ó, o conjunto de números complexos, denotado pela letra C. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, mas acho que não tem muita coisa para ser falado. Isso aqui vocês já estão carecas de saber, né? Então, vou deixar isso aqui somente para leitura e o aspecto que eu queria falar. Aqui, polinômios complexos, mesma coisa, teorema fundamental da aritmética. Tá. Então, aqui que está uma coisa interessante.
todo polinômio não constante com coeficientes complexos de grau n possui exatamente n raízes complexas contadas com a multiplicidade. Toda teoria de Galois converge para isso, tá? Uma demonstração do teorema fundamental da álgebra foge ao objetivo desse livro e pode ter várias demonstrações, tá? Então, vejamos, aí acabou. Vejamos. Mais exercícios aqui, vejamos aqui, agora vamos comentar alguns exercícios para a gente poder avançar, né? Calcule o quociente e o resto da divisão de px por qx para os polinômios p de x e qx, dado isso. Olha, aqui você tem, letra A, você tem um polinômio de grau 3, vai dividir por um polinômio de grau 1. Você pode fazer aqui ou o algoritmo de Brillouin-Ruffini, ou a divisão convencional, que você está habituado a fazer. Você monta o algoritmo e vai e mete bronca, tá? Letra B, algoritmo de Brillouin-Ruffini, também dá para saber, porque tem uma raiz, ó, tá vendo, ó? Já tem uma raiz comum. De cara, eu já olhei aqui, já tem uma raiz comum, tá? Então, já sei que é divisível. Aqui, letra C, polinômio de grau 5 e grau 2, tá? Aí é só o algoritmo da divisão mesmo. Você vai ter que montar o algoritmo e aplicar, tá? Aqui, na questão número 2, se vocês puxarem para a memória, isso aqui, essa técnica algébrica é muito usada em cálculo. Vocês vão ver isso por integrações por frações parciais. Então, o que está do lado direito é uma fração parcial. Então, você tem uma decomposição. Você quer obter uma decomposição em termos de frações parciais. Então, do lado esquerdo, x mais 1 sobre x ao quadrado menos x, no denominador você consegue decompor da forma x vezes x menos 1. Então, você quer encontrar uma decomposição em frações parciais. A sobre x e b sobre x menos 1. Como é que a gente procede dessa forma? A gente faz uma multiplicação aqui, ó. O denominador do lado esquerdo, a gente multiplica em cruz. Isso. Aí fica o quê? X mais 1 igual a vezes x menos 1 mais b vezes x. Aí você desenvolve isso e usa igualdade de polinômios. Alternativa, tá? Isso é bom. Tá? Então, isso aí também você vai comparecer, vocês vão ver isso também. Se os polinômios x ao quadrado menos x mais 4 e x menos a mais x mais b são iguais. Encontre a mais b. Pô, pera aí. Olha aqui, por isso que eu sou chato, mas eu sei que sou chato, mas tenho razão de ser, tá? Porque, olha aqui, esse exercício aqui compareceu em um Enque, mas foi modificado. A versão desse exercício aí, repara, não tinha um exercício que era esse que a gente fez no horário da manhã? Vê se vocês concordam comigo, tá? Não foi? Fala ali no chat, não foi um exercício? Que era, que era uma coisa parecida, só que era um polinômio de grau 4, tá? E usava uma estratégia parecida com essa. Tá, você vê uma versão mais fácil, então pode te auxiliar, tá? Aqui, quais os valores de A e B que tornam iguais os polinômios? Outro, não foi, ó? Sim, bem, exercício 5. Exercício 5, ó. Divisão px tem quociente, resto. Encontre o polinômio p de x. Aqui, dá uma divisão de px. Aqui, ó. Não é? Esse aqui também, ó. A 3 e a 4. Também, só que aqui, ó. Ele colocou lá no ENC, ele colocou, ó, grau 4. Aqui ele colocou grau 2. Mais simples, é. Se a gente consegue fazer um mais complicado, a gente consegue fazer um mais simples. Isso eu vou deixar para vocês pensarem. Tenta, faz um risco aí nesse, aí quando for estudar aquele exercício, tenta fazer esses dois, tá? Eu vou botar esse material lá no Cigar também, tá? Claro que você tem trocentos exercícios para fazer e eu não, não quero acrescentar mais exercícios, mas assim, é muito didático. Você faz o exercício, tem uma solução, olha, entende. A gente tem um similar, mais simples. Você tem que ser capaz de fazer isso tranquilo, tá? A divisão do polínômio px, x a quarta mais um, tem quociente x mais um e resto 1. Qual é o grau do polinômio?
Qual o grau do polinômio? Tem que ser um polinômio do quê? E aí? Grau 5, né? Então você vai usar a identidade de polinômios, o algoritmo da divisão. Encontre o polinômio P de x. Ah, isso aqui que é interessante, né? Qual o resto da divisão do polinômio x elevado a 100 por x mais um? E aí? É, essa aqui, ó. Isso aqui, x elevado à potência, né? O resto da divisão do polinômio por x elevado a 100 por x mais um. Monta o algoritmo da divisão, não é? E a gente pensa aqui, né? Qual vai ser o resto da divisão do polinômio? Bom, e aí? Como é que fica? É, então, uma potência dá o quê? E o resto? Qual é o grau do resto? O grau do resto é uma constante. Novamente, você vai lançar a mão do algoritmo da divisão. Vai aparecer o quê? X elevado a 100 igual pensa comigo. X elevado a 100 igual a x mais um, que é o que você está dividindo, né? Vezes o que x, um polinômio, mais o resto. Só que esse resto tem que ter um grau menor do grau do polinômio que aparece. Ou ele é zero, ou ele tem grau menor. Tá certo? Ou ele é zero, ou ele tem grau menor do que um. Grau menor que um, então ele tem que ser constante. Ou ele é zero, ou ele é constante. Ou ele é zero, o resto é zero, constante zero, ou ele é uma constante diferente de zero. E aí? Como é que eu faço para calcular? Basta você fazer x igual a menos um. Essa propriedade não é válida para todo x? Em particular, ela é válida para x menos um. Menos um elevado a 100, 1. O resto vale um. Pronto, consegui, calculei. E fiz em palavras, tá? Tá tranquilo? Tudo bem? Então, ó, é uma coisa para se pensar, tá? Escrever essas coisas, tá? Então, não vou fazer todos, não, porque acho que tem trocentos, tem 55, tem mais, na página 41, né? Tem muito exercício aqui para você pensar, ó. Deixa eu ver. Vou pulando aqui alguns, ó. Aqui, ó, vejamos. Será que essa estratégia funciona novamente? Vejamos. Tem bastante exercício aqui, ó. Tá? Derivada, deixa eu ver. Aqui, ó. Enfim, vamos ver. Tem bastante exercício aqui. Aqui, ó. Será que é parecido? Uma das equações, essas outras duas. Pode ser esse aqui, né? Vejamos. Tem bastante exercício. Eu estou passando agora alto. Ah, o critério de Eisenstein para irredutibilidade. Olha aqui, pessoal, que coisa maneira. Tá? Isso aqui faz um link com teoria de grupos, perdão, teoria dos anéis, tá? Para quem fez há uns 10 anos atrás, álgebra 3, tá? Então, aqui, ó, irredutível sobre Q. Então, tem essas informações, critério de Eisenstein, bastante exercício, ó, polinômio de interpolação, lembra que a gente mencionou de manhã? Aqui, ó, tá vendo? E acabou. E acabou aqui. Deixa eu ver. Tem mais algum? Deixa eu ver. Aí agora tem folhas em branco. Ah, que bom. Graças a Deus. Não tem mais nada. Ah, não. Aí agora tem um apêndice aqui, ó. Mais coisinhas sobre funções, né? Coisinhas sobre funções. Vamos deixar quieto aqui, senão a gente vai acabar fazendo revisão aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo, tá? Uma corridinha. Eu vou ali correr para pegar um café, tá? E a gente faz uma pausa de 5 minutinhos aqui, só para pegar um cafezinho aqui, tá bom? Eu vou botar esse também material lá no cigarro. Tá? Isso não quer dizer que você tem que fazer todos os exercícios daqui, não, tá? Esses exercícios que eu deixei aqui. Isso aqui eu acho que é pertinente você fazer o seguinte: você pega os exercícios do ENC, e isso eu quero que vocês façam. Faça os exercícios do ENC, faça os exercícios que eu fizer em sala. E se possível, você olhar o que tem similar e fazer isso, fazer eles, tá? Eu acho que isso eu acho que é muito, por isso que eu pego esses materiais extra, esses materiais de apoio e faço menção a eles, tá? Porque você só cria uma, uma um treino, já tem um treinamento, você é capaz de fazer alguma coisa inédita,
tá? Então, eu acho que nesse sentido eu estou te dando aqui uma abertura, estou te dando um leque de coisas que você pode fazer, tá? Mas sempre o quê? Eu tô cercando, né? Assuntos que têm a ver e que podem só cair no ENC, tá? Então, assim, eu olho o ENC e eu vejo coisas similares ao que tem caído nos últimos anos para poder ver fazer essa construção. Tá bom, pessoal? Tá? Então vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos. Deixa eu fechar aqui, tá? Só para eu pegar um café e a gente já volta. Tá bom? Só uns 5 minutinhos, tá bom, pessoal? Tá? A gente já volta. Vou dar uma pausa aqui na gravação, tá? Deixa eu fechar meu vídeo aqui. Olá, pessoal, retornando aqui, tá? Vamos agora fazer alguns exemplos do ENC, do Exame Nacional de Qualificação, tá? Então vejamos, ó. Vejamos aqui. Vou colocar aqui para você a apresentação, da onde a gente tinha parado de manhã. Ó, repara, a gente tinha feito essa parte aqui de manhã, tá? E agora a gente vai, né? Ó, repara, olha aquele exercício. Não foi aquele exercício que eu tinha mencionado? É similar, né? Mas aqui, ó, repara, lá era de grau 2, né? Aqui ele colocou o quê? Grau 4, grau 2. Repara, ainda acrescentou, determine as raízes de P de X. É uma estratégia, né? Então, tá vendo? Então aqui a gente linkou esse conteúdo agora com essa questão do ENC. Uma questão até recente, 2021.1, tá? Foi o segundo ano da pandemia, né? Tá? Então vejamos, vamos agora para a próxima. Vamos ver a próxima. A próxima é uma outra questão, novamente, caindo aonde? Caindo em equação do segundo grau. Repara. Eles colocam um pé em polinômio de grau n, depois põe um pé na equação quadrática e vai fazendo isso, tá? Então, ó, seja RS, raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c, em que a e b são números reais dos devedores distintos, com a e c não nulos, tá? Suponha que nessa ordem a, c e b estão em progressão aritmética. E também que 1 sobre R mais 1 sobre S, R mais S e S ao quadrado mais S ao quadrado estão em progressão geométrica nessa ordem. Mostre que C sobre A é igual a 1 sexto. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos? Tá? Então, ó, é isso, ó. Deixa eu ver. Primeiro, ó, observamos que C sobre A é igual a R vezes S, tá? Então, aqui, o que que a gente está fazendo? Soma e produto, né? Na verdade, aqui a gente pegou o produto. Então, a gente já começa aqui olhando isso. Vamos denotar essa quantidade como K. Vamos denotar essa quantidade como K. Então, ó, como A e B e C estão em PA, então a gente consegue extrair. Do fato de ser estar em PA, então A, né? C é igual a A mais uma razão. B é igual a A mais 2R. Então, com isso, você consegue extrair uma informação. Como estão em PA, então, A mais C, né? Ou melhor, isso aí, A mais B, perdão, é igual 2 vezes C, tá? Pelo fato de estar em PA, tá? Dividindo tudo por A, aparece aqui o K, o bendito K. Eu acho uma demonstração rebuscada, chata, né? Porque é toda cheia de artifício, tá? Se você não enxergar esses procedimentos, você vai tentar fazer o quê? Entendeu? Some produto, entendeu? Enfim, tem que usar essas informações de alguma forma, tá? Então, você colocaria ACB, vai ter que utilizar o fato de ACB estar em PA, e vai ter que utilizar o fato que o inverso de 1 sobre R mais 1 sobre S, R mais S e R ao quadrado mais S ao quadrado estaria em PG, tá? A gente já utilizou um, então
Se eu fosse escrever no meu formato, eu primeiro começaria a fazer o quê? Tá, poderia até olhar isso aqui por causa da ação do produto, porque você primeiro você olha, você quer provar que C sobre A é igual a 1 sobre B. Então, já pensaria em pegar a equação original e dividir ela por A, né, e pensar em soma de produto, pode ser. No caso, só em produto, tá? Duas raízes, tá? Então, é, seria uma estratégia, tá? Mas, enfim, então usa o fato de estar em PG. Então, usa o fato de aqui, ó, essa segunda parte, ela usa o fato de estar em PG, tá? Então, fica meio rebuscado. Eu, sinceramente, eu não gosto muito dessa demonstraçãozinha, mas, enfim, tá? Aí multiplica aqui, aparece o RS, tá vendo? Multiplica inclusive, porque você usa o fato de estar em PG, então a razão do primeiro com do segundo com o primeiro é igual a do terceiro com o segundo. Bom, espera aí. Então, isso aqui apareceu isso aqui, né? A razão do segundo para o primeiro é igual à razão do... Porque são em PG, né? Igual do terceiro para o segundo. Então, faz uma multiplicação em cruz, onde reaparece o RS aqui, tá? Tudo bem? Multiplica aqui, faz a distributiva e observa que o que você obteve nada mais é do que... Agora, não, não. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar o que eu estou fazendo. Então, aqui, ó. Você guarda essa informação e agora você vai olhar para essa aqui. Noção de... Você olha para o produto notável. Por isso que eu acho artificioso, né? Você pega, desenvolve esse produto notável e passa o menos 2RS para o outro lado. Por isso que aparece essa expressão aqui. Tá? Deixa eu sublinhar aqui. Aparece essa expressão desse lado aqui. Então, a gente tira o quê? Joga para cá. Então, R mais S ao quadrado menos 2RS. Pera aí. Olha o que a gente obteve. Isso e isso. Eu acho artificioso você fazer isso. Aí você vai e, e é isso. Ó. Então, substitui. Vamos lá. Como R mais S é igual a menos B sobre A. Pera aí. Eu já tinha utilizado o produto lá em cima. E agora eu tenho utilizado o quê? A soma. Pô, pera aí, vamos ver, vamos ver. Então, a soma dá isso. Então, vejamos, ó. Então, isso aqui, ela comparece por causa do K. Cadê o K que a gente definiu? Aqui o K. Tá vendo? Daqui, dessa expressão aqui, eu utilizo ela aqui. Tá vendo como esse negócio é engendrado, é engenhoso, né? Tá? Então, uma questão que era para ser fácil e, ao mesmo tempo, eu acho que ela ficou porque ela tem vários argumentos, né? Várias coisas. Não é imediato, né? Eu acho que é artificioso você colocar eu não colocaria uma questão dessa. Assim, eu acho que se eu fosse fazer, eu pensaria, tem outras questões mais interessantes, mais melhores de você visualizar do que você pegar uma questão dessa. Tá? Então, enfim, não sou eu que faço a prova, não faço eu faço a prova de vocês, mas não sou eu que faço o ENC, né? Então, não importa. Ah, então vejamos. Aí vai, pega aqui, tem o R, tem a soma, que agora está expresso em termos de 1 sobre K. Então agora eu vou resgatar o que eu quero, né? Vou resgatar as informações que eu tenho. Eu tenho RS, tenho R mais S. Então substituo, tá? Então R mais S é 1 menos 2K. RS é K, tá? Então é K. Então é isso que a gente vai ter. Então substituir ali, cadê? Opa, vamos ver. Ali, ó, 2K ali, ó, tá vendo? Então, substituo, apareceu no que eu queria. Tá, desenvolvo, passo a multiplicação do lado direito, desenvolvo tudo, deixa eu ver o chat, deixa eu ver, cadê vocês? Deixa eu ver quem tá me perguntando.
Essa questão foi 2021. Essa questão aqui foi 2021, ano da pandemia. Eu acho maldosa, assim. Essa questão foi. Porque você utiliza várias coisas até você conseguir cair na equação quadrática. Tá vendo? Então você tem que. Assim, é uma questão que eu considero que você primeiro teria que olhar a PA, olhar a PG, olhar soma e produto, olhar as propriedades da PG, olhar as propriedades da PA. Se reunir muita informação, entendeu? E de difícil visualização, né? É claro, a gente fazer uma coisa baseada no que a gente está vendo a solução pronta, uma coisa é você entender a solução já aqui apresentada. Outra coisa é você estar lá no nervoso da prova, no estresse da prova, e ter que fazer. E aí, faz como? Como é que consagra isso aqui? Tá? E aí que eu falo, você vai brigar. Chega no momento, você vai brigar com a questão, tá? Mas se você for a primeira questão que você pega, essa questão foi qual? Questão 4, tá? O cara começou a fazer A1, A2, tem gente que faz na ordem. Sinceramente, eu aconselho você fazer na ordem que você sabe fazer. É, sim. Mas é aquele negócio, Dani, é, você tem que brigar com a prova, entendeu? Você, aquele negócio, eu sempre falo, tem dois momentos na prova do Enem. As questões que você sabe fazer, olhar, não pense que vai ser fácil. O que, vo- e as questões que você sabe fazer, olha, eu olhei, eu sei fazer. Tá, tem que garantir o ponto nela, você tem que garantir o ponto total. Nessas outras questões, você tem que brigar com a questão. Exatamente. Você tem que brigar com a questão. Você vai escrever a definição da PA, você vai querer escrever a definição da PG, você vai brigar com a questão e de repente você não consiga o ponto completo, mas você vai brigar e vai conseguir meio. Você escrever mais um pouco, porque às vezes o que acontece, isso acontece muito, muito. A pessoa consegue fazer as contas, o processo de conta, só que você está estressado, você ansioso, tem tudo junto, você não consegue concluir a questão. Tem isso também, tá, pessoal? Tem isso, tá? Então tem que brigar com a questão. É isso que eu tô querendo que vocês entendam. É, não é o que você sabe fazer, eu digo, faça bem. O que você não sabe fazer, você pô, olhou assim de cara, já fica assustado, porque é uma questão de, não tem itens. Ó, repara, é uma questão, ó, que não tem item A, B e C. Mostre que, mostre que podia separar em itens. Vamos ver, vamos terminar aqui. Então, ó, só para a gente poder concluir aqui, ó. Leva a equação quadrática, cujas soluções são um e são 1/6. Ainda tem aqui, ó, considerando que o A é diferente de C, se o A é diferente de C, temos que K não pode ser igual a 1, logo tem que ser igual a 1/6. Vamos ver, poderia colocar aqui, ó, tá vendo aqui? Olha quantos itens tem aqui, tem 5 itens dentro nessa pauta de correção. Tem que usar a fórmula do produto das raízes da equação quadrática, 0,25. Tem que usar a fórmula da soma de raiz da equação quadrática. Repara, mais 0,25. Então, tá, você visualizou a equação quadrática, soma e produto, tem duas raízes, eu escrevi isso, consegui visualizar. Pô, repara, é assim que a gente briga com a questão. Não consegui terminar, mas você conseguiu, você ganhou meio ponto. Meio ponto por você ter feito o quê? Identificado. Saber usar a fórmula da PA de três termos. Saber usar a fórmula do PG.
Repara, lembra que eu tinha mencionado isso? Some produto, fórmula da PA, da PG, isso. Combinar as fórmulas corretamente. Então, ó, são 5 pontos que tem, são 5 partes que tem essa questão, tá? Então, você pode falar. Se alguém levantou a mão, pode falar. Ah, não fui eu que levantei a mão, foi eu, hein? Não sei como é que eu fiz isso. Eu levantei a mão e eu apareceu. Como é que eu dei a mão? Não sei. Fui eu que levantei a mão. Mas é, pessoal, fui eu que levantei a mão, não sei abaixar a mão. Mas deixa aí a mão quieta. Deixa eu ver se consigo abaixar essa mão. Mas é, pessoal, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo levantar. Levantei a mão aqui, não sei abaixar a mão. Coisa bizarra, tá? Mas é isso, pessoal, tá bom? Tranquilo, tá? Vamos pro próximo. Ó, mas você vê que tem uma certa maldade. Então, tem que estar preparado. O espírito tem que estar preparado para esse tipo de questão do Enki, tá? Tem que estar preparado. Eu, na minha prova, vou cobrar coisas que a gente trabalhou em sala de aula, que a gente está fazendo aqui, que eu pedi para vocês fazerem, tá? E é isso, tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abaixar essa mão aqui. Não consigo. Um dia eu vou aprender a mexer isso aqui, tá? Não sei fazer isso. Deixa eu ver. Deixa eu ter algum botãozinho aqui que faz abaixar a mão. Não sei, tá? Não sei abaixar a mão. Eu levantei a mão. Tem 5, né? É isso, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Uma questão boa para você olhar aqui, reescrever ela, tá? E a gente tem que estar preparado para tudo, tá bom? Vamos ver uma outra questão. Novamente, equação quadrática, tá? Equação quadrática. E como é que comparece? Você vai usar a fórmula de Bhaskara, a fórmula da equação quadrática? Eu reparo que, deixa eu ver, estou tentando abaixar essa mão aqui, deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Deixa eu ver aqui, não sei abaixar essa mão. Não sei. Botei aqui, levantei, não sei. Deixa quieto, né? Ah, aqui, achei. Pessoal, desculpa, tá? Mas é assim mesmo, tá? Vivendo e aprendendo. Consegue visualizar aí? Tá? Então, ó, novamente, soma e produto, tá? Soma e produto. Faz o que eu aconselho vocês a fazerem? Escreve um razoável sobre soma e produto, que muitas questões do Enem envolvem soma e produto. Olha aqui. Sabendo que u e v são raízes da equação x ao quadrado mais bx, ó, repara que botou aqui o coeficiente líder igual a 1. Deve ter alguma uma razão para facilitar a conta. X ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde b e c são reais. Encontre a equação de segundo grau com coeficientes dados pela função b em função de b e c, que tem as raízes u ao quadrado e v ao quadrado. Letra B, uma equação de segundo grau com coeficientes dados em função de b e c, que tem as raízes u ao cubo e b ao cubo. Bom, olha como ele dá a solução. A primeira coisa que você lembra do que eu tinha falado na questão anterior? Note que u e v são raízes da equação x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. De cara, já coloca soma e produto. Então, u mais v é igual a menos b e u vezes v é igual a c. Ok? Tá? O que que ele vai fazer? Vou pegar, bom, então vou olhar u ao quadrado mais v ao quadrado. Vou olhar isso. Olhou aqui um produto notável, né? De repente, eu começaria usando o quê? U mais v ao quadrado. Deixa eu diminuir essa, essa letra aqui, essa, essa espessura aqui para ficar mais fininha, tá? Então, aqui, ó, eu usaria o quê? Eu começaria por U mais V ao quadrado, ficaria o quê? U ao quadrado mais 2 vezes U vezes V mais V ao quadrado. Eu ia começar a brincar com as coisas, tá? Eu ia começar brincando com o que eu tenho. Eu tenho U mais V. U mais V, tá? Aí eu passaria esse aqui, esse produto, ó, tá vendo? Aqui já compareceu o produto, ó, tá vendo? Então já sei que é C.
jogaria um Czinho aqui, né? E U mais V é B, tá? Eu faria assim, tá vendo? Não sei se vocês concordam comigo, entendeu? B ao quadrado é igual a U ao quadrado mais 2C mais V ao quadrado. Pô, pera aí. Então, isso aqui eu jogo para o outro lado. Eu faria assim. Então, ficaria U ao quadrado mais V ao quadrado igual a B ao quadrado menos quem? Menos 2C, ok? Depois eu olharia para U ao quadrado e pegaria o produto. Aí, tá, eu fiz aqui. Então, agora eu vou pegar, não fiz com a soma, agora eu vou levar ao quadrado quem? Vou fazer aqui embaixo. U vezes B, começaria brincando com o produto. U vezes V é o ao quadrado vezes B ao quadrado. Eu sei que isso aqui, eu sei que U vezes V é C, então é C ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Pô, pera aí. Então aqui, o que que a gente tem? Então como é que fica a nossa equação? Então U ao quadrado e V ao quadrado vai ser quem? De cara. Aqui, ó, é a soma, não queria que fosse a soma desse, que aqui fosse U ao quadrado mais V ao quadrado. Porque olha o que eu quero, não quero isso. É só soma e produto, tá? Ah, tudo bem? É claro que aqui é negativo, né? Tá vendo? Isso aqui ficou negativo, que é a soma, né? Então, eu peguei aqui, peguei essa expressão aqui, coloquei aqui, ó. Quero que a soma dê o quê? Usando soma e produto, né? Vou até apagar aqui para ficar melhor. Porque aqui vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, né? Vamos dizer, U mais V, né? Então aqui o que vai ficar quem? Menos U ao quadrado, menos V ao quadrado, mais X, desculpa aqui, eu não tenho, minha coordenação motora aqui com a caneta não é legal. X mais quem? U vezes V. Pô, pera aí, U vezes V é C ao quadrado. Isso aqui o negativo disso aqui. Por isso que aparece essa expressão. Tá vendo? Então, quando você for escrever, é, não se baseia parece que o cara que escreveu o gabarito, ele não fez o, o processo inteiro, ele já botou o resultado, já botou a expressão que dava certo, tá? Então, é importante você escrever, por isso que é importante você escrever e não simplesmente ler a solução. É importante também você escrever, porque você vai ver os detalhes que não foram colocados, tá vendo? O mesmo processo que você fez para U ao quadrado, V ao quadrado no item A, você vai fazer para o item B, ok? O item B, lembrando sempre soma e produto. Lembrando sempre soma e produto, e você vai ganhar essa expressão. Então, você vai olhar o quê? Eu começaria por quem? Começaria adivinhando essas coisas, não. Começaria U mais V ao cubo. Aí faria a conta. Depois, U vezes V ao cubo. E contrair, ó, faria esse processo de conta rezando para aparecer a soma e a multiplicação de U vezes V, tá? Eu sou muito sincero nisso aqui, tá? Você, fazer esse gabarito aqui é só para te nortear. A conta você tem que fazer. Porque você não vai dedicar, ó, você vai lembrar essa expressão, U ao cubo mais V ao cubo é igual a U mais V ao cubo menos 3U vezes V, U. Não vai. Tem que fazer a conta. Não vai lembrar assim, puxar para a memória, o produto notável de 3 vai lembrar o produto notável do quadrado. De repente lembra o produto notável de 3 mas não, que você pode passar e encontrar isso de cara. Isso aqui não é nesse sentido que você tem que pensar. Tem que pensar em como eu vou começar. Aí eu comecei, aí arrumentei, tá? Olha a pauta de correção. Olha a pauta. Novamente, ó, olha aqui, ó. Eles gostam muito disso. Observar que a soma
das raízes, soma e produto, que a soma vai ser o quê? Menos B. Que U vezes V vai ser C. Não quer que você calcule no braço, não quer que você use Bhaskara. Até quer, tem questões que vai querer, né? Mas você tem que ter o quê? Estratégia. Tem um forma, tem soma em produto, tem um Bhaskara, tem que completar quadrados, tem que ter tudo na mente, tá? Então, são o mesmo critério. Expressar o quadrado mais v ao quadrado em função de b e c, achar a equação perdida. Expressar o ao cubo e v ao quadrado em função de b e de c e achar a equação pedida, tá? Pedida, tá? Então, v é muito... Se você achou o ao quadrado, v ao quadrado, b, e deu ao horário, e o professor tomou a tua prova da tua mão, ó, acabou o tempo, você vai ter 0,25. Pô, mas se não deu tempo de fazer o outro procedimento, aí não tem como. Perdeu, é, perdeu quanto? 0,75 de bobeira, tá? Então, faça, mas faça com... Como é que eu vou dizer isso? O que você sabe fazer, faça bem. O que você não sabe fazer, brigue com a questão. Briga que você vai conseguir. Mesmo que você tem que criar argumento para você. Ah, não deu, tirou. Você tem que criar argumento para você poder contrabalançar. Aonde? Na revisão. E não adianta, você vai pedir revisão, eu quero fazer revisão. Aí, não, você tem que dizer um argumento. Por que você está pedindo revisão? E por que você tem que dizer aquilo? Alguma coisa que o avaliador não observou. Ganhar meio ponto, 0,25 na revisão, pô, isso é difícil. Ganhar um ponto é um milagre, numa revisão dessa, viu? O avaliador esqueceu várias coisas. Não, caramba, esqueceu várias coisas, será que mesmo? Só se for um detalhe, alguma coisa, entendeu? Ah, e aí, e aí? Alguma coisa, né? Mas, pô, nunca vi, tá? Ganhar mais do que meio ou 0,25, tá? Pode ter que aconteça em algum outro lugar, mas isso eu nunca vi, tá? Então, eles são muito criteriosos, são muito cuidadosos e eles seguem à risca a pauta de correção, tá bom? Veja, vamos continuar aqui, tá? Vamos fazer mais um, tá? Então, vejamos. Olha esse aqui. Esse aqui foi 2022. Ó, determine, ó, as equações aqui, ó. As equações x à quarta, bx ao quadrado mais c igual a zero, e x ao cubo mais x ao quadrado menos 37x mais 35 possuem duas raízes distintas. As equações, as duas, possuem duas raízes distintas comuns. Você sabe que tem duas raízes. Primeira, eu gosto muito desse tipo de questão e vou dizer por quê. Porque você separa em itens, em procedimentos. Ó. Você está dizendo para o cara, olha, mesmo que você utilize por exemplo, eu poderia botar, possui duas raízes distintas. Imagina uma questão dessa. Eu apago letra A, letra B, determine todos os possíveis valores de A, B e C na primeira equação. Aí, esses itens A e B, eles são essenciais, porque ele vai te dar uma orientação de como você resolver a questão. Entendeu? Então, é diferente daquela primeira questão que a gente estava olhando, que tinha uma estrutura, né? Tinha um viés, né, de você, mostre. Eu poderia botar aqui as equações x à quarta mais bx mais c igual a zero, x ao cubo mais x ao quadrado menos 37x mais 35 possui duas raízes distintas comuns. Determine todos os valores de b e c na primeira equação. E aí, rapaz? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que uma questão como essa é mais justa, tá? Do que uma questão como aquela. Mas não estou aqui para avaliar, estou falando o seguinte, você tem que ter
saber brigar. Então vamos lá, vamos brigar. Vamos brigar com a questão para poder sair. Graças a Deus, a questão tem itens A, B e C. Então não pense que a questão fica mais difícil por ter vários itens. Às vezes, por ter por vários itens, ela tá te dando o caminho. O caminho, você tem que passar por A, são três ilhas, e você tem que criar, a demonstração é criar as pontes entre essas ilhas. Se você fizer uma analogia assim, simples, né? Então vejamos, tá? 2022, menos de 2 anos, tá? Foi ano passado, 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Então vejamos, ó. Na segunda equação, começamos observando que uma das raízes é igual a 1. Pô, pera aí, como é que a gente vai observar isso? É o teste das raízes inteiras, né? Graças a Deus, o coeficiente líder é 1, né? E o último é 35. Então, quais são as possibilidades de, se houver raízes inteiras para a segunda equação, elas têm que ser o quê? Elas têm que ser, como é que se diz? Elas têm que ser os divisores de 35, que é mais ou menos 1, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 35. Aí você começa do 1. Pô, graças a Deus, substituiu o 1 lá, 1 mais esse 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, 2. 2 mais 35, 37. Menos 37 vezes 1, menos 37. Menos 37 mais 37, 0. Rapaz, conseguiu, você encontrou, tá? É assim que a gente faz, né? Aqui parece muito fácil, observando. Você olha de cara, tá. De repente dá até para intuir isso, né? Mas eu começaria usando o quê? A pesquisa das raízes inteiras, né? Não tem as pesquisas das raízes racionais? Então, aqui eu estou pesquisando as raízes inteiras. Bom, feito isso, vou fazer o quê? Bom, então vou aplicar Obriu-Ruffini ou divisão de polinômios, tá? Vou pegar x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x mais 35. Vou dividir por x menos 1. Vai ter que ser divisível, porque o 1 é raiz da equação. Então, x menos 1 é o fator que tem que se dividir x ao cubo. Então, tem que encontrar resto zero. Então, só preciso encontrar aquele fator. Encontrei aquele fator. Ponto. Fiz a divisão de polinômios, encontrei aquele fator. Peguei aquele fator, ó, tá vendo? Então, eu consigo determinar. Então, eu já sei que x igual a 1 é uma raiz. Agora, eu vou encontrar as raízes de x ao quadrado mais 2x menos 35. Deixa eu ver, chat, pergunta. Rapaz, boa pergunta aí que você fez. Essa divisão precisa colocar na prova ou os cálculos podem ficar só no rascunho? Repara, o que que eu te aconselho a fazer? Você vai ter que escrever, certo? Você vai ter que parar um tempo para fazer essa divisão de polinômios. Então coloca logo na prova, porque a gente já visualizou na cabeça a solução. É questão que a gente sabe fazer. Então coloca, porque se você fazer no rascunho, muito pensamento você vai estar feito no rascunho. Você vai perder, não é que vai perder, mas assim, você vai utilizar minutos preciosos para fazer o rascunho, depois pensar em como transportar isso para a prova. Não sei se você compreende. Você pode ficar no rascunho? Pode, você pode escolher fazer, vou fazer isso tudo no rascunho. Você acaba fazendo a questão inteira no rascunho e depois tem que pensar em como vai transportar isso para a prova. E se você decidir fazer as contas de novo? Então, uma questão que você faria em 5 minutos, você levou o dobro do tempo, 10 minutos. Por isso que eu falo, controle seu tempo. Professor, eu faço rapidinho. Tá, então faça. Você escolhe o, o que vai apresentar para o avaliador, né? Ele vai, como é que vai avaliar? Aqui você está vendo um gabarito. Ele não fez as contas porque
Ele te deu os passos, os procedimentos, mas não te deu as contas, tá? Então, o que eu aconselho você a fazer? Já que você tem que fazer a divisão, faça no meio da conta. Ó, cálculo, divisão de polinômios. Agora vamos efetuar a divisão de polinômios. Pronto, aí você efetua a divisão de polinômios. Se você precisar de mais folha, você tem, tá? Porque o rascunho é para quê? Para você fazer as contas, você pensar, só que você não tem um tempo infinito. São 8 questões e a gente percebeu que essas 8 questões elas têm uma certa. Elas são questões que você vai ser avaliado pela maneira qual você apresenta a solução, entendeu? Então, se você sabe fazer, então, por que você vai fazer direto no rascunho e não vai fazer? Eu aconselho fazer direto. Ah, mas faltou. Não, não faltou espaço. Você tem mais folha. Você pede, professor, eu quero mais folha. Levanta a mão e dá, vou jogar mais folha. Ah, vai dar 20 páginas de solução? Ah, sim. O que que tem? Tá certo? Se tiver certo, tá bom, tá? Então, cuidado, tá? O que a minha resposta pode ficar só no rascunho? Sim ou não? Isso aí você escolhe. Né? Você tá no fogo naquela hora, tá? Eu não colocaria. Eu colocaria, já que eu sei fazer, eu vou mostrar que eu sei fazer pro cara, o cara simpatizar comigo e dizer, esse cara sabe, tá? Entendeu? Eu colocaria na prova, tá? Mas essa é a minha opinião, tá bom? Então, ó, vamos lá. Letra B, tá? Tranquilo, tranquilo. Agora, ó, mostre que esse alfa é a raiz da primeira equação, então menos b também o é. Então, eu vou pegar o alfa, eu sei que é alfa raiz, vou pegar o menos alfa, vou substituir na equação. Eu sei que a potência é uma equação biquadrada, então esse menos não vai importar. Então, ó, repara, esse menos não vai importar, porque quando ele levar uma potência par, vai desaparecer, então vai ficar alfa, vai dar. Eu só tenho que escrever isso bonitinho na minha prova para ganhar meu ponto e fazer meu gol, né? Bola para frente, né? E a meta é fazer gol, não é jogar na trave. Ah, não, eu acho que a solução é essa. Aí aquele negócio, aí foi na trave. Aí, pô, perdeu 0,5 bobeira. Não, a meta é fazer o gol, tá? Então, ó, suponha que alfa é raiz, né? Então, a meta é, ó, pessoal, quem gosta de futebol, tá? A meta é o quê? É uma partida de futebol que obrigatoriamente você só ganha se você fizer 4 gols. Tem que fazer 4 gols. Você não tem, fiz 3 gols. Não, não serve, tá? Tem que fazer 4 gols. Todo mundo. Para vencer o Enk, você tem que fazer 4 gols. Vai fazer 4 pontos. Eu quero fazer mais? Quero. Quero fazer 5, 6, quero fazer 8. Quero, claro, claro. Ninguém, não vou deixar descer de goleada. 8, tá? Não vai conseguir fazer 9, mas 8 vai conseguir, tá? Cadê o 5 gols? Passou, 5 gols. Por quê? Porque a prova vale quanto? A prova vale 8, né? Não, a prova vale 10. Tá certo, rapaz. Você tem que acertar. São 8 questões, tem que acertar 4 para fazer 5. A meta é o quê? 5 gols, porque essa pontuação é 8 questões, mas cada questão tem questão valendo 1,25, essas coisas. A meta é verdade. Tem que fazer o arco corrido certo. Tem que acertar 4. 4 inteiras. 4 de 1,25, tá? Tem que acertar. 5 gols. 5 gols. Você só vence se fizer 5 gols, tá? Me corrigir. Tem que fazer 5 gols, tá? Você só vence se fizer 5 gols. Não importa. Fiz um gol. Não, não, perdeu, perdeu. Tem que fazer 5 gols, tá? Verdade, Marco. Ele tá correto. Tem que fazer 5 pontos, tá? Ou acertar 4 questões inteiras, né? Você só ganha nesse sentido, tá? Bom, vamos lá.
Letra D. Letra C. Letra C, determine todos os possíveis valores de B e C na primeira equação. Quais são os possíveis valores de B e C na primeira equação? Vamos ver? Vamos avaliar isso aqui? Tá? Então vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui. Bom, a gente já sabe o seguinte: a gente sabe que ele tem duas raízes distintas comuns, certo? Tá? Então, eu dou um polinômio de grau 3, determino que eu encontro as raízes dele, tá? Tenho três raízes. E o que que eu vou fazer? Eu vou combinar. Eu vou pensar, ó, a primeira com a segunda, duas raízes. Imagine que a primeira e a segunda fossem as duas raízes. Se for as duas raízes, eu consigo, porque são dois parâmetros que eu preciso determinar, então eu consigo determinar B e C. Agora, imagine que é a primeira raiz com a terceira raiz, tá? Então, eu consigo também determinar dois parâmetros. E imagine que é a segunda e a terceira. A segunda e a terceira, tá? É, você também vai conseguir determinar. Então, você tem que olhar as raízes e entender essa combinação. Você pode ter essa combinação, tá? Isso é bem sutil. Mas se você reparou, por isso que ele pede na letra A para calcular as raízes da segunda equação. Você precisa ter essa informação, tá? Então, ó, como possui duas raízes comuns, vamos avaliar as três possibilidades. Então, ó, repara. Quais são? Raízes comuns são 1 e 5. Nesse caso, B, as raízes da primeira equação pode ser o quê? Bom, se eu tenho 1 e 5, raízes são as raízes comuns da letra A. A letra B me diz que menos 1 também é uma raiz e que menos 5 é uma raiz. Então, eu estou utilizando a letra B. Eu não consigo fazer a letra C sem ter as informações da letra A e sem utilizar a afirmação da letra B. Então, vou pegar x à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Vou desenvolver em fatores de primeiro grau, tá? Graças a Deus vai dar um produto notável, né? Vai dar um produto notável que a gente vai poder usar, né? Duas vezes, ó, tá vendo? Que é a diferença de quadrados, tá? Então, x menos um vezes x mais um vai dar x ao quadrado menos um. X menos 5 vezes x mais 5 vai dar x ao quadrado menos 5. Usar a diferença de quadrados, depois x ao quadrado menos um vezes x ao quadrado menos 25, produto notável que eu consigo também fazer, e consigo então determinar B e C. E faço o mesmo procedimento para as outras combinações. 1 e 5, 1 menos 7, né? Então, se 1 é raiz e o menos 7 é raiz, então o menos 1 é raiz e o 7 é raiz. Mesmo processo. Vou fazendo, vou encontrando. Então, as raízes são 5 e menos 5. Não, perdão, 5 e menos 7, que é o que faltou, né? É o último caso que faltou. 5 menos 7. Eu sei que menos 5 é raiz e que menos 7 também é raiz. Tá? Tranquilo? Então, se 5 é raiz, menos 5 também é raiz. Se menos 7 é raiz, o 7 é raiz. Cara, a pessoa que fez essa questão aqui foi muito camarada, porque ele te deu a visão, a percepção da letra B. Se você olhar bem, a gente tem que admitir quando a pessoa. Porque, ó, mostra que se alfa é raiz da primeira equação, então menos alfa também o é. Ele não deu um fato solto, te deu um fato, tá? Se alfa é raiz da primeira equação, então menos alfa também o é. Tá? Você olha para as duas equações, possuem duas raízes distintas em comum. Você calcular as raízes da segunda equação, de repente você teria essa ideia. Mas verificar a, a, ter a ideia, o pensamento na limitação de tempo de uma prova, o item B, até teria, tá? Mas, assim, é possível? É provável? Aí não sei, tá? É possível? Tem possível. É provável fazer? Tá, eu acho que se não tivesse essa informação chave, essa
o item B, eu acho que ficaria muito difícil você responder o item C, tá? Tá? Até conseguiria, mas acho que tá por outros artifícios, sei lá, tá? Então as raízes aqui, outro pensamento olhando para a equação biquadrada, pode ser, não sei, tá? As raízes, e aí aqui apareceu. E faz uma conta, repara, deu um número exagerado, deu 1.225, tá? Deu 174, tá? Então, às vezes, quando aparecem números muito grandes assim, a gente acaba achando que está errado, né? Deixa eu ver, alguém me perguntando. Professor, essa questão antes, mas eu usei o sistema para reduzir as respostas. Elas podem tirar ponto por não responder da mesma forma da pauta de correção? Hum, elas podem reduzir, mas eu usei o sistema para deduzir as respostas. Hum, não, não podem, tá? A pauta de correção é apenas uma orientação para o avaliador. Se você chegou na resposta correta por argumentos válidos, não dá para você. Só, claro, pode tirar ponto por N coisa, pode tirar ponto porque você não explicitou, não escreveu o que você tá fazendo, que você fez uma prova. Fica mais demorado? Sim, acho que o sistema está fazendo assim também. Só que é mais demorado, eu acho. Sim, vai ser mais demorado. Não vai tirar ponto, não. Vai tirar ponto se você não fizer, tá? Vamos olhar para a pauta de correção. Antes de a gente. Olha a pauta de correção. Ele não te dá a orientação de você fazer dessa forma. Não te dá, ó. Repara. Determinar as três raízes, 0,25. Letra A. Provar o resultado, 0,25. É uma coisa que você consegue fazer facilmente. São expoentes, as potências são pares, então letra B é bem tranquilo, então 0,25. Mamão com açúcar, mas esse 0,25 é importante para escrever as três possibilidades para as raízes da primeira equação. Escrever as três possibilidades de raízes e determinar B e C. Você precisa determinar as três possibilidades. Ah, resolveu para o sistema, resolveu dessa forma. Isso é contigo, tá? Não, não tem orientação de fazer desse jeito, ó, viu? Se o cara tirar ponto, você pode recorrer, tá? Mas, assim, só vai tirar ponto ou se você não escrever, ou você escrever errado, tá? Ou escrever confuso, tá? Você não escrever, você não consegue o ponto. Se você escrever errado, também você não vai conseguir o ponto numa revisão. Você tá errado, tá errado, tá errado. Mas se você escrever confuso, você pode ir para revisão, pedir revisão. Aí argumentar, tá? É nesse sentido que a gente faz revisão, tá? Mas não usa isso como tábua de salvação, não. Usa isso aí como último artifício, tá? E mesmo assim, não é certeza, tá? Conseguiu fazer os 5 gols? Cara, vai pro abraço, vai fazer sua dissertação, tá? Entendeu? Fez os 5 gols? Ah, pô, o fulano fez 6. Ah, problema do fulano. Eu tô feliz com meus 5, tá? Porque a importância é o quê? É você passar. Não tem nota, não tem conceito, tem aprovado e reprovado. Você faz 5 gols, 5 pontos. Ah, vou fazer tudo quebrado, ganhei pontos quebrados, não ganhei uma questão inteira. Bom, é possível. Ah, errei a primeira, fiz a letra A, na segunda eu fiz a letra B, A e B, na outra eu fiz metade, mas ganhou os 5 pontos. Ganhou os 5 pontos, cara. Vai comemorar, vai, tá? Mas se você perdeu, aí você vai ter que lembrar o que você fez, você vai ter que argumentar, entendeu? Você tem um mecanismo de você ver a prova, né? Que é tudo online, tudo escaneado, depois que você faz, né? Aí você vê a prova, aí você contra-argumenta. É isso, tá? O André ajuda muito nisso, tá? Para criar argumentos para você poder. Ele te ajuda nesse.
nesse aspecto. Eu acho que aí o André é muito bom para te ajudar nesse momento, tá? Mas para fazer revisão de prova. Mas se você não precisa, então deixa para lá. Passou? Tá bom. Tá feliz, tá? Eu acho que esse é o aspecto que eu acho que a gente tem que enfatizar aqui, tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? A próxima questão aqui, ela tem muito mais a ver com, com senos e cossenos, então eu vou deixar para quando eu for falar de senos e cossenos, tá? Então, que envolve também função quadrática, mas envolve também senos e cossenos. Eu acho que hoje, assim, hoje eu vou encerrar essa gravação um pouquinho mais cedo, né? Porque eu acho que é sexta-feira, a gente vamos descansar, tá? Eu vou fechar aqui a gravação, mas não saiam, tá? Que eu vou dar uma palavrinha aqui com vocês, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui para essa gravação. Então, pessoal, valeu.